Eu giro com mais informações para você. Vou para Santa Rita, porque a Promotoria de Justiça da cidade, em conjunto com outros órgãos, fechou uma clínica de reabilitação. No documento consta irregularidades graves, como, por exemplo, cárcere privado, sequestro, e exige relatos, inclusive, de maus tratos e tortura. Um absurdo. O repórter João Tiago está ao vivo e tem mais informações para a gente. O João está aqui já ao vivo. Ô, João, a gente lê só um relato aqui de possíveis crimes, a gente fica, sabe, estarrecido. Entre outros, tortura, cárcere privado. O negócio parece que é muito feio. Boa noite. Muito boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente uma situação aí realmente muito feia nessa clínica, Clínica Recomeço, que a princípio seria a porta de recomeço para a vida de tantas pessoas, mas cuja situação, infelizmente, não estava tão boa assim. Quem vai contar para a gente um pouco disso tudo é a doutora Ana Maria França, que é a promotora de saúde, que foi responsável aí por fazer a primeira visita e está coordenando esse grupo de trabalho que reúne vários órgãos que fiscalizam esse tipo de entidade. Doutora Ana Maria, muito boa noite, obrigado por conversar com a gente. A gente está ouvindo falar de irregularidades como cárcere privado, sequestro e outras situações muito pesadas. É isso mesmo? Corresponde a essa descrição? Sim, boa noite a todos. Realmente, a Clínica Recomeço ela é alvo de um procedimento que tramita na promotoria por conta de uma denúncia anônima. Iniciou-se no início do ano esse procedimento e foram requisitados por mim mesma ao diretor da instituição os documentos que apontavam a regularidade ou não dela. A partir disso, eu mesma com a nossa equipe local fomos lá e foi requisitado, depois dessa visita, foi requisitada a presença desse grupo de trabalho que atua em todo o estado da Paraíba, fiscalizando entidades como essa. E hoje foi o dia dessa visita. Lá foram encontrados mais ou menos quase 100 internos e muitos deles no momento da nossa, quando nos viram, reportaram que realmente estavam lá contra a vontade. Uns foram retirados de casa à força por equipes da unidade. Outros foram levados para lá enganados pela família, mas estavam lá involuntariamente, o que não pode. Se a entidade se diz comunidade terapêutica, não pode haver internação involuntária. E foi isso que nós constatamos. Para além disso, tinha idosos, e lá não é instituição de longa permanência de idosos, estavam lá irregularmente. Então, todas essas constatações foram realmente encontradas. Foram encontrados também, a senhora estava me dizendo, medicamentos, né, que estavam sendo dispensados de forma irregular para os usuários. Exatamente, lá não é clínica. E se não é clínica, as medicações devem ser prescritas individualizadas para cada interno. Lá não tinha isso, tinha muita medicação, inclusive com venda proibida, que estavam lá no armário à disposição para serem dispensados aos internos. Agora, doutora, a situação do local, porque eles não tinham quartos, alguns deles tinham celas, não é verdade? Alguns quartos coletivos grandes com cadeados, trancados por fora. Alguns internos reportaram que existia a obrigatoriedade de se recolher ao longo do dia. Tinha horário para se recolher e depois que recolhiam, eram trancados por fora. Só saíam na hora que eram solicitadas essas saídas. Também reclamaram muito da alimentação que era fornecida pela entidade, que eram comidas repetidas, sem qualquer qualificação nutricional, deixando eles vulneráveis, inclusive questões de saúde. Ou seja, a gente vê aí um cenário realmente de uma exposição muito grande dessas pessoas a um risco, né, absurdo aí. Exatamente. E embora tudo isso tenha acontecido, alguns como estavam lá involuntários, saíram, outros permaneceram, né? Acharam que estava bom, que era assim que queriam. Mas os que foram resgatados, quase 50, estão aqui na delegacia para prestar depoimento. E eles também estavam reclamando disso, estavam reclamando dessa situação como um todo? Lá reportaram bastante esse tipo de evento.
Eu tô com um rapaz aqui, a gente não vai mostrar o rosto dele, tá? Ele vai dizer pra gente se era realmente essa situação. É assim mesmo como a doutora tá falando? É assim. Como é que era a alimentação lá dentro? É como a doutora tá falando aí, né? Vocês comiam quantas vezes por dia? 3 vezes. 3 vezes por dia, 3 refeições por dia. Os quartos fechados à noite também, do mesmo jeito? No fim do dia, eles trancavam a gente no quarto. Fechado. A gente não vai mostrar ele. E a questão dos medicamentos? O pessoal dava os medicamentos para tentar, entre aspas, controlar o pessoal? Os medicamentos eram tudo irregular, né? Não era certo, né? Que eles estão fazendo, era tudo errado, né? Não é certo. Aí o depoimento que vocês estão ouvindo. Doutora, agora quais são os próximos passos? O que se faz com uma clínica dessa, com o proprietário, com os diretores? O que acontece? Algumas irregularidades insanáveis vão ser objeto de procedimento policial e processo judicial. Outras podem ser regularizadas com o tempo, caso eles se regularizem, comecem a fazer as coisas conforme a legislação, pode ser sim aberta, reaberta, com toda a documentação necessária. Desde que sejam respeitados aquilo que é necessário. Exatamente. As vocações das instituições devem ser respeitadas por quem as lidera. Se é uma clínica, tem que obedecer todos os critérios de clínica. Se é uma comunidade terapêutica, tem que ser respeitado os critérios de comunidade terapêutica. Inclusive, um dos critérios é ser internação voluntária. E era isso que não acontecia. Doutora, muito obrigado pelas informações. Está aí o trabalho do Ministério Público junto com toda essa frente de órgãos voltados para a saúde, Fábio, que acabaram fechando essa clínica. A doutora estava me falando que essa ação está sendo realizada em toda a Paraíba. Várias clínicas vão ser alvo dessa mesma fiscalização, dessa mesma visita, justamente por conta de irregularidades como essa. Não era uma clínica, era uma comunidade terapêutica. Tem que ser respeitado, a nomenclatura tem que ser respeitada, porque não é uma nomenclatura só por ser. Existe uma função que precisa ser respeitada aí. É com você. Obrigado, João, pelas informações. Agradeço também a doutora pelas informações. A gente segue no nosso Cidade Alerta.